Olá, graça e paz da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nós precisamos o tempo todo de Deus. Por isso que Deus disse para Josué, quando ia para a grande missão da sua vida, substituir Moisés: não mandei eu ser forte e corajoso. Nós precisamos ter força, ter coragem para enfrentar os desafios. E isso deve ser algo construído ao longo da nossa vida para enfrentar os desafios. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto bem interessante, onde está sendo discutido no Brasil todo. É um incidente que aconteceu entre a mãe de uma criança que estava querendo sentar na janela do avião, quando uma jovem chamada Jennifer não cedeu seu lugar de forma tranquila. E essa jovem Jennifer foi até insultada pela mãe, dizendo que ela era insensível, não percebia a dor, ou não tinha empatia para com a criança que estava. E isso tem sido uma discussão, e nós vamos então aprender um pouquinho sobre essa questão na Bíblia, para a gente poder extrair algumas coisas importantes. Como é que Deus lida com você e comigo, para que eu e você sejamos pessoas fortes, para que eu e você possamos enfrentar os desafios que a vida nos traz o tempo todo. Deus não é aquele pai que fica mimando os seus filhos, passando a mão na cabeça: meu filhinho, não. Deus, como um grande pai, ele treina, ele capacita você e a mim para enfrentar os desafios, para que possamos crescer. Deus é assim, Deus lida. Nós vamos perceber isso aqui, nós vamos ao estudarmos a palavra de Deus. Vamos então, nesse instante, orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, amado Senhor, ajuda-nos, Senhor, para voltarmos cada dia a Tua palavra ao Senhor, para aprendermos. Sem Ti nada somos, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olha só, aqui está. Não sei se você sabe, a palavra disciplina, ela é uma derivação da palavra discípulo. E discípulo é o quê? É aquele que segue o mestre. Então, se eu sou pai e eu quero que meu filho siga os meus passos, eu preciso então disciplinar os meus filhos. Disciplinar com amor, mas necessário, é preciso disciplinar para que ele possa ser um seguidor dos meus passos, aquilo que eu quero de bom para o meu filho. E aí Deus, ele age assim. Só para você compreender, veja aqui comigo, olha só, nós temos aqui em Apocalipse capítulo 3, Deus atuando aqui e dizendo algo interessante para cada um de nós. Capítulo 3, verso 19, ele vai dizer assim, capítulo 3, verso 19, Deus diz assim, eu, dizendo Deus, repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende. Deus age assim. Eu, Senhor, olha, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende. Deus está dizendo que ele repreende com amor, mas com firmeza, com segurança. Eu repreendo e disciplino. Então Deus faz isso, ele disciplina para que eu e você possamos ser um seguidor dele, ser um discípulo dele. Então nós precisamos aprender. Se você e eu queremos ser um seguidor de Cristo de uma forma autêntica, nós precisamos então aprender na escola da disciplina de Deus, para seguir os seus passos, para ser um verdadeiro discípulo. E Deus age assim. Deus não é aquele pai, que faz o que o filho quer de qualquer jeito. Não. Deus é aquele pai que sabe o que é melhor para o seu filho e dar ao seu filho aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer. Deus nos concede aquilo que nós precisamos para o nosso bem, para o nosso crescimento. Deus não faz a minha vontade só porque eu preciso, não. Deus, ele repreende e disciplina a todos quanto ama. Ele diz, olha, você pois zeloso e arrepende. Ele está dizendo assim, você precisa, quando você está num caminho errado, você precisa mudar, você precisa agir de forma coerente. É isso que Deus quer para cada um de nós. E nós, como pais, precisamos então a cada dia aprender na escola de Cristo como educar os nossos filhos, para que os nossos filhos sejam pessoas fortes, para que os nossos filhos possam aprender a lidar com as frustrações da vida, com o não que o mundo nos traz. Isso é importante. E aí
dizendo dessa questão das frustrações da vida, eu tenho uma história interessante para a gente poder notar que era um rei, mas um rei que provavelmente foi um rei mimado. E aí ele agiu de uma forma, e a gente percebe isso. Vamos aqui, ó, vem comigo aqui em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, nós temos a história de Acabe, né? 1 Reis, capítulo 21, a história de Acabe. Quem foi Acabe? Acabe era um rei de Israel, tá? Nós temos Judá e temos Israel, 10 tribos ficou para lá, aí tem Jeroboão, e aí na sequência vai ter Onri, que era o pai de Acabe. Acabe foi um péssimo rei. Ele ainda casou-se, diz o relato bíblico aqui, com Jezabel, que era uma profetisa, né? Era uma sacerdotisa de um dos deuses pagãos. E ele casa e ela então o influencia para adorar Baal e outros deuses mais. E aí o que acontece? Acabe era completamente mandado e dominado por Jezabel. Mas a gente percebe que Acabe foi mimado, foi aquele que nunca recebeu não, provavelmente. Por quê? Porque quando ele recebe um não, ele se frustra completamente. Quem? Capítulo 21 é a vinha de Nabote. Eu quero ler com você, para que você possa entender. Veja aqui comigo, verso 21, na sequência aqui de Reis, diz assim: sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, os israelitas possuíam uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Verso 3, porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dei a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o israelita, e lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na cama, voltou o rosto para a parede, vamos pensar assim, e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, a sua esposa, sua mulher, ter com ele, disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito ou os teus pensamentos, e não comes? Está angustiado, não comes pão? Ele respondeu: porque falei a Nabote, o israelita, e ele disse: dar-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra melhor em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-te o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o israelita. Aqui está, para a gente poder entender essa história. Olha que coisa interessante. Nabote era dono de uma vinha que era próximo do palácio de Acabe. Acabe então queria essa vinha para ele poder plantar ali uma horta, porque estava próximo, comodidade. Chega então, propõe a esse dono que ele pudesse vender a sua vinha para ele, e ele ou pagaria. Mas Nabote, agora lembra que aquela vinha pertencia aos seus pais, e ele tinha muito carinho e disse que não. Olha só, pensa aqui comigo. O Acabe era o rei de Israel, ele tinha todas as suas terras à disposição, mas se ele queria aquilo, ele podia negociar, ser firme. Mas quando ele recebeu não, o que a gente percebe? Ele volta para casa angustiado, vai deitar na cama, fica deprimido, não come, fica desesperado, fica ali triste, amargurado de espírito. O seu coração, a sua mente estava angustiada, ou seja, não aprendeu a receber não. Quando recebeu não, se frustrou, se deprimiu, angustiou-se, perdeu até a fome. Já pensou? Mas agora a sua mulher Jezabel, que mandava, disse: fique tranquilo porque eu vou resolver isso. O que ela fez? Ela montou uma estratégia, mandou homens maus, teve uma espécie de julgamento, e aí falou mentira contra Nabote. Aí Nabote foi apedrejado após ser morto. Aí ela disse: agora levanta e vai tomar posse da vinha que era de Nabote. Ele foi. Isso foi um erro tremendo, porque o profeta Elias foi lá e condenou os dois por ter feito aquilo. Ou seja, aqui está, mas é só para a gente perceber que mal, que ruim é para qualquer pessoa
ter sido educado em uma família onde você é o centro, onde você foi mimado, você não cresce, você não se torna uma pessoa forte, mesmo sendo um rei, aquele não era um homem forte. Então nós precisamos hoje, você e eu, educar os nossos filhos para que eles sejam fortes, para que eles aprendam a receber não. O não é um processo de disciplina, é um processo de você se tornar mais forte. Por quê? Porque a vida, ela vai dar não para mim, para você, para os nossos filhos. Então nossos filhos já desde novo precisam aprender a receber o não, para que eles aprendam a enfrentar as frustrações da vida. É isso. Por isso Deus, ele como um pai, ele disciplina a quantos ama. Aí ele diz assim: "Sê, pois, zeloso e arrepende, mude de vida, levante a cabeça, olhe para frente." Por isso ele diz assim para Josué: não tô mandei eu ser forte e corajoso, enfrente os desafios, porque eu vou estar do teu lado. Então Deus quer que eu e você possamos enfrentar os desafios para superar os obstáculos, porque Ele está do nosso lado, para que nós possamos ser vencedores e sairmos mais fortes. Que Deus te abençoe, que possamos aprender com Deus a ser disciplinado na sua escola para sermos vencedores. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes, por estarmos ligados ao Senhor e pela tua disciplina para nós, porque o Senhor sabe o que é melhor. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.